Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Senhor, tu vês que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu seguirei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos que me ferem, querendo sempre, muitas vezes, me impedir, com teu poder, com teu amor, com tua graça, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo
que se bença. No vendaval, Senhor, eu quero estar contigo. Se você tem expulsado a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. E isto é algo muito perigoso para um homem, para uma mulher, ou mesmo um menino que já tem consciência, cruzar essa linha. Porque logo que se cruza essa linha de morte, não há oportunidade de regresso. Isso nos faz lembrar das dimensões. Nós temos 7 dimensões. 3 delas é a matéria, o tempo, é a luz na qual nós vivemos. A quarta são as imagens, as vozes que estão no ar, no espaço e que podem ser captadas através de aparelhos, televisores, radiofônicos. A quinta dimensão é justamente para estes que cruzam a linha divisória entre a misericórdia e o juízo. Então, depois que eles cruzam esta linha, não há oportunidade de regresso. Agora, ouvintes, isso deve ser encarado com realismo. Aqui não existe pessimismo, não existe sugestão, não está havendo nenhum fanatismo. Mas nós devemos encarar o nosso destino eterno pelo prisma real. Uma coisa que simplesmente vem a cauterizar a nossa consciência. Então, o que serve isto? É para nos prejudicar com prejuízo eterno. Agora, notemos que antes do homem passar para a quinta dimensão, ele tem que rejeitar a misericórdia aqui. Ele atravessa essa linha enquanto está em vida. Não é depois que morre. Ele já morre enquadrado, preso à quinta dimensão, que é como num pesadelo, um estado de espírito. Ele já morre no inferno. Ele está em inferno em vida. Ele não tem segurança da vida eterna. E a quinta dimensão é justamente isto. Não chega onde gostaria de chegar para um descanso e nem tampouco pode regressar para esta dimensão na qual ainda poderia se arrepender, se converter. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então vamos repetir: se você tem expulsado a Deus, resistido a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Aquele homem fica expulsando aquela mulher todos os dias. Chegará um dia que ele a expulsará pela última vez. Aquela mulher fica expulsando aquele homem todos os dias. Haverá um dia que ela o expulsará pela última vez. Os filhos resistem aos pais. Uma filha resiste à mãe. Até que chega o dia e a hora, o momento em que ela a resistirá pela última vez.
Assim é com Deus. Nós citamos a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7, quando Caim caiu seu semblante e irou-se contra o seu irmão Abel, ao invés de irar-se contra Deus, que rejeitou o seu sacrifício, irou-se contra o seu irmão, que não tinha feito nada contra ele, simplesmente porque o seu culto foi aceito por Deus. Agora ele devia irar-se contra Deus, mas acontece que a semente que estava nele era do diabo. E mais do que ninguém, ele, o maligno que estava em Caim, sabia e sabe que ele não pode destruir a Deus. Ele não pode matar Deus. Ele não pode vencer a Deus. Então se atirou contra Abel fisicamente. O máximo que ele pode fazer também. Jesus disse: não temeis os homens, que não podem fazer nada mais do que matar em corpo. Antes temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Bom, amados, mas vamos pensar um pouquinho sobre o desejo. Deus disse para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já dá porta. Você está rejeitando uma coisa voluntariamente. Você está olhando para um lado por sua conta própria. Você está escolhendo ser um assassino. Você está escolhendo ser o primeiro assassino do mundo, como Eva escolheu ser a primeira mulher que se perverteria no mundo, quando ela foi conquistada pela serpente. Jamais poderia haver um segundo assassino se não houvesse o primeiro. E quem foi o primeiro? Você acha que uma mulher santa, pura, imaculada, e que somente por comer uma maçã poderia trazer a primeira semente homicida ao mundo? Não, essa semente só poderia vir através de um primeiro ato pervertido. E foi o que a serpente fez com Eva. Ela a conquistou, o diabo conquistou a Eva e injetou a sua semente no seu ventre. Então, houve uma primeira prostituta no mundo para haver a segunda. E não poderia vir uma semente tão má e tão perversa, a não ser através de um ato tão mau e tão perverso como aquele que Eva cometeu. Veja o que ela própria disse em Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela própria disse que Deus lhe deu uma outra semente no lugar de Abel. Aquilo era uma semente. No primeiro versículo de Gênesis, capítulo 4, a Bíblia diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ela só podia dizer assim, porque a lei vem do Senhor, a lei da concepção. E teve mais a seu irmão Abel. Agora veja, a Bíblia não diz que Adão conheceu novamente a Eva para ela ter Abel, conceber e dar à luz Abel. A Bíblia emendou a coisa, e teve mais a seu irmão Abel. Já no versículo 25 a Bíblia diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora sim, veio uma semente no lugar daquela que Caim matou. Mas nós queremos enfatizar bem isso aqui para os nossos ouvintes. É que o desejo de Caim,
não podia ser executado. Pelo contrário, não poderia nunca existir tal desejo em Caim se ele não tivesse vindo de um ato pervertido. Nunca. Agora está aqui. Se você é um cristão gerado através de um ato religioso pervertido, você vai ter desejos, você vai ficar escravo dos desejos mundanos, assassinos, homicidas espiritualmente falando. Por isso você deve desejar ser gerado de novo pelo Espírito Santo, ser gerado legitimamente, sem nenhum credo, sem nenhum dogma, sem nenhuma interpretação humana, nascer de novo, ser gerado pelo Espírito Santo, genuinamente, para que então seus desejos não sejam como os desejos de Caim. Deus disse: e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, vejam como está o desejo da mulher, mesmo chamada cristã, que é gerada, cuja fé é gerada por um credo manufaturado por homens. Veja o desejo do seu coração, suas atitudes, suas maneiras, mostram perfeitamente que desejo há em seus corações. Deus vai julgar de todos os modos deste mundo é pelo desejo que há nos corações dos homens. E esses desejos todos, por mais bonitos que sejam, são inspirados pela serpente, são inspirados pelo maligno. E vocês olhem aqui uma coisa, escutem bem, anotem isto. E Satanás não inspira desejos maus somente, porque caso contrário, ele não poderia enganar a quem quer que seja. Foi Satanás quem inspirou o culto de Caim. No entanto, o culto de Caim foi dedicado a Deus e não a Satanás. É Satanás quem está inspirando esses cultos falsos, técnicos, floridos, sem revelação do Espírito Santo, sem a revelação do sangue de Jesus Cristo. Antes de um homem dedicar um culto a Deus, ele tem que nascer de novo. Antes de uma mulher dedicar um culto a Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser gerada pelo próprio Deus, porque caso contrário, o seu culto é enfadonho, causa náuseas diante de Deus. A Bíblia diz no Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O salmista está falando justamente a pessoas cujos desejos são inspirados pelo Espírito Santo, a pessoas que deleitam-se no Senhor. Ora, que tempo estamos vivendo, que hora estamos encarando. Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 1, eu gostaria que os meus ouvintes lessem, porque o tempo aqui não nos permite debulhar a coisa, minuciar. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. E veja como Deus fala dessa apostasia, desse sodomismo que iria tomar conta, e que tem tomado conta, a ponto das concupiscências tomarem conta dos corações, de tal forma que os homens se tornariam imundos para desonrarem seus corpos entre si. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, desejo da carne, desejo do coração dominado pela carne. E Paulo diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, quer dizer, aos desejos de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Paulo disse no versículo 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros,
homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Mas ele fala também a respeito das mulheres. Está aqui, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, quer dizer, a seus desejos infames. Veja o que Deus falou com Caim. Para ti será o seu desejo, e você dominará sobre ele. Desejo de matar, desejo de cultuar a Deus, desejo de matar, desejo de prostituir, desejo de exibir os corpos, desejo de manifestar tudo que inspira concupiscência, tudo que inspira sexo, tudo que inspira vício, propagandas insinuantes, mulheres desnudas, despidas das fotografias, nas bancas, nos estabelecimentos comerciais, sob as vistas passivas das famílias, programas em todos os meios de publicidade que afrontam a moral, que depõem contra a moral, acabando, arrasando tudo. Mas Deus disse, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Eles estão querendo parecer com mulheres, e as mulheres estão querendo parecer com homens. Eles estão se vestindo como mulheres, e as mulheres estão se vestindo como homens. Eles estão ficando com cabelos crescidos, e elas cortando seus cabelos como homens. Agora o que está acontecendo? Os homens têm sido entregues aos seus desejos. Às vezes, como Paulo mesmo disse nesse primeiro capítulo aos Romanos, não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem. Às vezes não praticam, mas consentem dentro da igreja, consentem nas repartições, consentem em tudo quanto é lugar, nas escolas, infestando os ambientes, contaminando, estão aí com tanto amor pelo meio ambiente. Ah, que amor pelo meio ambiente! Hipócritas, sepulcros caiados, quem vos livrará da condenação do inferno? As nossas filhinhas vão para esses meios ambientes e já voltam de lá sabendo tudo que não presta. Tudo quanto é decomposição moral, nas paredes, nas revistas, naqueles que deveriam ser exemplos, nos tutores, nos mestres. Onde estamos parados? Jesus disse que seria como nos dias de Sodoma e de Gomorra. Seria como nos dias de Noé. O desejo de Caim está sendo expressado, gana, sangue sendo derramado, insegurança por todos os lados, desejo de cultuar a Deus, mas desejo de matar. Veja qual foi o desejo da igreja assassina, que está sentada sobre muitas águas, que quer dizer povos. Desejo de cultuar a Deus com seu culto apóstata, com seu culto pagão, e logo em seguida matar, trancar a boca dos cristãos, dos verdadeiros, que falassem contra ela. Ela tem a mesma gana, ela tem o mesmo desejo. E veja se nós poderemos continuar mostrando essas verdades. Mas fique sabendo, mundo moribundo, você tem rejeitado a Deus por muitas vezes, mundo religioso, você rejeitou a mensagem de um profeta, e agora só resta sobre você, mundo, pestes, terremotos, rumores de guerras, fome, insegurança por todos os lados, doenças. E Deus tem misericórdia de cada um. Há uma solução, é individual. Escapa-te por ti mesmo, escapa-te por tua vida, salva-te hoje, recua em Cristo e peça a Deus: Senhor, dá-me o teu Espírito, para que Ele me inspire os meus desejos somente de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501
970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O desejo do mundo está baseado em coisas sem valor, tão somente em prazeres que não trazem satisfação. Mesmo que existam canções que dizem ter a emoção, tudo é triste, tudo é trevas, tudo é frustração. Mas o maior prazer está em ouvir a voz de Deus e buscar obedecer a voz de Jesus. Este é o maior segredo que realmente traz a paz, uma infinita paz que procede do céu. Quem já creu e confiou no nome do Salvador, pode enfim cantar e sentir a doce e suave paz. Pode também sentir uma esperança sem igual, esperança de morar na mansão celestial. Aleluia, aleluia, eu canto ao meu Deus, louvando pelo seu amor sem par. Aleluia, aleluia, eu canto a Jesus, meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. Meu Rei, meu Salvador e meu Redentor.